Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar um verdadeiro quebra-cabeça, talvez o imposto mais famoso e confuso do Brasil, o ICMS. Sabe aquela sensação quando a gente compra alguma coisa online de um outro estado, aí chega a nota fiscal e, nossa, é um monte de cálculo, um monte de sigla. A gente fica se perguntando por que tão complicado assim? Para onde está indo esse dinheiro todo? Qual é a lógica por trás disso? Pois é. A resposta, a chave para decifrar esse mistério todo, cabe em apenas 4 letrinhas. ICMS. Ok, então vamos lá. Para começar, o que é exatamente esse tal de ICMS? E por que todo mundo fala que ele é tão, mas tão importante para a economia do Brasil? Ufa! O nome é comprido, né? Dá quase para ficar sem fôlego. Mas, olha, ele já dá a dica do que se trata. Basicamente, o ICMS é um imposto estadual e ele incide sobre a circulação de mercadorias. Pense em qualquer produto, desde que sai da fábrica até chegar na nossa mão. E não é só isso. Ele também vale para alguns serviços bem específicos, tipo o transporte entre estados e cidades, e também serviços de comunicação. Para entender o ICMS, a gente precisa conhecer a personalidade dele. Primeiro, ele é indireto, ou seja, a empresa recolhe, mas quem paga a conta no fim das contas somos nós, os consumidores. Ele também é real, porque o foco dele é no produto ou no serviço, não é quem compra. E tem um ponto polêmico. Ele é regressivo, o que quer dizer que, proporcionalmente, ele pesa mais no bolso de quem ganha menos. Mas de todas as características, tem uma que é a mais importante, a mais genial, eu diria. É o que a gente chama de não cumulatividade. É aqui que o negócio começa a ficar interessante de verdade. Pensa só. Essa regra é a grande sacada para evitar o famoso efeito cascata. Já imaginou se a cada etapa da produção a gente pagasse imposto em cima de um imposto já foi pago antes? O preço final de tudo ia lá para a estratosfera. Seria um desastre. E como é que eles fazem isso na prática? Com um sistema que parece um jogo de contabilidade, o sistema de crédito e débito. Funciona assim, de um jeito bem simples. Quando uma empresa vende alguma coisa, ela tem um débito de ICMS a pagar. Mas, e aqui está o pulo do gato, ela pode usar o imposto que ela mesma já pagou quando comprou aquele produto ou a matéria-prima dele como um crédito. Ela bate uma coisa da outra. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Imagina o seguinte, a fábrica vendeu um produto e pagou R$ 100 de ICMS. Ok, aí vem o primeiro lojista. Ele vai revender esse produto mais caro e o imposto dele seria de 130. Só que ele não vai pagar 130. Ele usa aqueles R$ 100 que a fábrica já pagou como crédito. Então ele só paga a diferença, que é 30. O mesmo acontece com o próximo lojista na cadeia. No final das contas, o imposto total foi pago, só que de forma picada, em cada etapa. Cada um pagou só sobre o valor que adicionou ao produto. É bem inteligente, né? Beleza. Dentro do mesmo estado, até que faz sentido, né? O problema começa de verdade quando um produto resolve passear e cruzar a fronteira para outro estado. Aí o jogo muda. As regras ficam mais complexas, entram alíquotas diferentes, é aí que o bicho pega. Para tentar organizar essa situação entre os estados, foram criadas alíquotas interestaduais. A regra geral é de 12%. Mas, presta atenção no detalhe, quando um produto sai de um estado mais desenvolvido do sul ou sudeste e vai para um estado do norte, nordeste ou centro-oeste, essa alíquota cai para 7%. Essa pequena diferença foi o estopim para a famosa guerra fiscal. Basicamente, os estados começaram a brigar entre si, oferecendo vantagens para atrair empresas. O nó da questão era o seguinte: o que acontecia quando a venda era direto para o consumidor final, para a gente? Até 2015, a regra era bem simples, até demais. O estado de onde o produto saía, o estado do vendedor, ficava com todo o imposto, 100%. Isso, claro, fazia com que estados como São Paulo, cheios de grandes vendedores, arrecadassem uma fortuna. Só que aí veio uma revolução que ninguém esperava e mudou tudo. E essa revolução tem nome: e-commerce. O comércio eletrônico explodiu. De uma hora para outra, todo mundo estava comprando tudo pela internet, de qualquer lugar do Brasil. E o que acontecia? Os estados onde os compradores moravam, os estados de destino, não viam a cor do dinheiro do ICMS. O imposto ia todo para o estado do vendedor. A situação ficou completamente desequilibrada. Era insustentável. Então,
Para consertar essa injustiça, em 2015 veio uma mudança gigante na Constituição. Foi a Emenda Constitucional 87, que ficou famosa como a PEC do E-commerce. Ela chegou para virar a mesa e reescrever as regras do jogo. E essa emenda trouxe um conceito novo e super importante, o tal do DIFAL. É a sigla para diferencial de alíquota. Pensa assim, o imposto é um bolo. Antes, o estado de origem comia o bolo inteirinho sozinho. Com o DIFAL, a regra mudou. Agora, o estado de destino, onde o comprador está, também tem direito a um pedaço desse bolo. Então, como funciona na prática hoje em dia? A loja que vende o produto lá no estado de origem calcula a parte dela do imposto usando aquela alíquota interestadual. Depois, ela calcula essa diferença, o DIFAL, e tem que repassar esse valor para o estado de destino. E aí está, finalmente, a resposta para aquela pergunta lá do começo. A nota fiscal da compra online é tão confusa porque a loja vendedora tem essa obrigação de calcular e dividir o imposto entre dois estados diferentes. Ok, já entendemos a mecânica, né? Agora vamos dar um passo atrás e olhar a importância disso tudo. O ICMS não é só um imposto complicado num papel, ele é simplesmente a maior fonte de dinheiro dos Estados brasileiros. É com ele que se financia segurança, saúde, educação, estradas, quase tudo. E não para por aí. O impacto é ainda maior e chega bem pertinho da gente. De tudo que um estado arrecada de ICMS, a lei obriga que 1/4, 25%, seja repassado para os municípios daquele estado. Ou seja, aquele imposto da compra online que parecia tão confuso, uma parte dele acaba ajudando a financiar a escola do bairro, o posto de saúde, a iluminação da rua. É um dinheiro que volta para a comunidade local. Então, vamos recapitular os pontos principais. O ICMS é a coluna vertebral das finanças dos estados, ponto. Seu princípio de não cobrar imposto sobre imposto é genial. Mas a complexidade toda aparece quando as vendas cruzam as fronteiras estaduais. E essa complexidade é o combustível para a tal da guerra fiscal e para a discussão sem fim sobre a necessidade de uma reforma tributária no país. E tudo isso nos leva a uma grande questão, né? Com um sistema tão cheio de regras, exceções, disputas, tão complexo, será que uma reforma tributária completa no Brasil não é inevitável? A pergunta que fica é: esse sistema ainda se sustenta ou uma mudança radical é o único caminho possível para o futuro?